Brasil, um predestinado, carregava o Amazonas no próprio nome. Ele era ninguém menos que Amazonino Mendes. Sua mãe, Marise Mendes, uma funcionária pública, que por vezes também foi parlamentar, muito trabalhou na qualidade da nossa cidade, nos projetos. E ela, Mônica Mendes, trabalhou nos bastidores. Mônica, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui, com uma felicidade muito grande que eu a recebo hoje. Eu que agradeço do fundo do coração, né, pelo convite, tenho acompanhado bastante, né, o seu trabalho. Fico muito feliz pelo espaço para a gente falar, inclusive, exatamente disso, Mônica, dos bastidores também. Dos bastidores. Eu estou muito feliz em saber que você é pré-candidata a vereadora por essa nossa cidade que anda tão carente de gente qualificada, né, para assumir as cadeiras na Câmara. Você é uma assistente social formada pela Universidade Federal do Amazonas, trabalhou a vida inteira auxiliando sua mãe e seu tio, né, no bem-fazer por esse estado. E você é uma pessoa que veio de uma origem simples, né? Seus avós eram seringueiros. Conta um pouquinho mais da história da tua família. Então, o meu avô Armando, minha avó Francisca, né, que era Dona Nenê, vieram de Erunepé, tinha um seringal, Santa Rosa, bem distante, inclusive, ainda é um pouco distante de Erunepé, mas assim, e com isso, na época, eles mandavam os filhos, né, para a capital para estudar. Sim, para estudar. Né, para a questão de formação. E meu avô foi prefeito, inclusive, de Erunepé. E creio que isso ajudou com que, né, até pelo histórico dele, já em Erunepé mesmo, tanto assim, o tio Amazonino e minha mãe, eles seguiram esse caminho porque eu acho que está no sangue. Eu acho que está no sangue. Eu acho que os debates em torno da mesa, a respeito da causa pública, eles não têm como não nos afetar, né? Você vivendo numa família onde o social é muito importante, onde as pessoas são muito importantes, onde o comum é mais importante do que o individual, faz com que você tenha outro tipo de pensamento, né? A referência que nós sempre tivemos foi essa, e é o exemplo que, inclusive, eu dou todos os dias na minha casa. Até na questão do desperdício dentro de casa, porque a gente sempre conviveu com aquelas pessoas mais simples, mais humildes. Sim. E é uma coisa que sempre eles nos colocaram: não dê o peixe, ensine a pessoa a pescar. Isso é um exemplo muito grande que eu sempre tenho essas palavras na minha mente. Quero que sempre a minha mãe, no trabalho social que ela fazia, que ela realizava, ela passava para as pessoas, que era as pessoas terem dignidade. E o que é que nos levou hoje, depois de tantos anos, né, eu acompanhei tanto o trabalho do tio Amazonino, até como assistente social, como funcionária pública. Sim, sem dúvida. Porque eu sou funcionária pública. E a gente acompanhava esse trabalho da assistência no nosso estado, exatamente, e a gente tinha essa visão, e eu tive a honra de participar de vários programas que transformaram vidas. Sem dúvida. Que isso que é importante no nosso estado. Inclusive, eu gosto sempre de citar, porque as pessoas, às vezes, passam despercebida, até por questão de informação, que o Direito à Vida foi um programa que foi criado... O primeiro programa social de renda mínima criado no Brasil, serviu, né, de referência. E, na época, inclusive, eu sempre coloco assim, para você ver como o amazonino nasceu predestinado, como você colocou, porque ele tinha uma visão assim muito além do tempo e era questionado dessas atitudes. Recentemente, por ocasião do Festival de Parintins, né, que hoje o Festival de Parintins é um sucesso nacional que ganhou dimensão, que o bumbódromo já está pequeno, que ele precisa aumentar o número de lugares, mas nós conversávamos que Amazonino foi praticamente apedrejado por ser um visionário na época.
manchetes diziam que ele estava construindo uma obra pública, gastando recurso público no meio da selva, né? E hoje a gente vê que Parintins, apesar de não ser nada próximo de Manaus, ele é o segundo município em número de pessoas trabalhando, de carteira assinada, de geração de renda, graças àquela sementinha que ele plantou lá. E eu acho que também assim foi estimulado, não só ficou como referência Parintins, como foi colocado, mas é a questão da cultura. Sim. Que você pode trabalhar, desenvolver a cultura para gerar renda, porque o nosso povo, né, o Amazonas, eles são muito criativos. E isso estimula aproveitando a vocação daquele espaço, né? Não querendo transformar Parintins num polo de produção de foguete, digamos assim. Mas essa, inclusive, foi a ideia da criação da UEA. Sim! Quando o amazonino idealizou a UEA, exatamente foi essa a ideia, criar nos municípios, exatamente era a idea dele, né? Para não ficarem refém exatamente daquela briga que tem da Zona Franca. Para quem é mais jovem e não acompanhou isso, o governador Amazonino Mendes criou a UEA, e a UEA com cotas para pessoas do interior, a UEA já com cursos no interior, com toda essa estrutura para fazer com que o interior não ficasse dependente de repasses de lugar nenhum, para que o interior se desenvolvesse com a vocação natural de cada região. Foi essa a ideia. Né? E o Festival de Parintins, assim, era um festival que já existia, mas que não tinha a menor condição de receber gente de fora, né? Então foi criada uma estrutura que até hoje, né, décadas depois, ainda é utilizada, né? Só hoje talvez vá a ser ampliado por aquela sementinha lá que ele enxergou o futuro. E assim também ele foi apedrejado quando construiu aqui o sambódromo, quando fez aquela ampliação na saúde, né, que construiu uma... Aliás, se não fosse aquela grande reforma da saúde, aquela grande ampliação, com a criação de novos hospitais, porque o Manaus... João Lúcio, Francisca Mendes, Joãozinho, as maternidades... Os CAICs, os CAIMs, os centros de referência, né? E que mais a gente pode falar? Bom, só 3 grandes hospitais nesse tempo, né? E o próprio 28. O próprio 28 foi reformado, né? Agora, pouco também, tempo. Né? E a maternidade Ana Braga também, né? Começou a ser construída na gestão dele. Aliás, eu tenho uma história engraçadíssima nessa questão da maternidade de Ana Braga, que eu não sei se você sabe, mas na época a gente tinha um secretário de segurança inesquecível, Klinger Costa. E o proprietário do terreno estava se recusando a deixar os trabalhadores entrarem no terreno para começar a construir Ana Braga. E o Jorge, à época procurador-geral, ligou para o Klinger e disse que precisava de força policial. E chegou lá e falou assim, olha, seu problema jurídico, você vai lá para resolver comigo. Agora, aqui, vai nascer criança. E acabou essa história. Olha só. Né? E, assim, uma época onde o governador decidia, o procurador-geral obedecia e a polícia dava suporte, né? E as coisas aconteciam. E, assim, vários, né, locais de saúde, várias unidades que compõem a rede e que fizeram, foram de grande importância para a pandemia não ter sido uma coisa pior do que foi. Porque imaginem, gente, se a gente não tivesse tido essa ampliação na rede hospitalar absurda, né? Com a criação de tantos novos hospitais, né? Porque eu
me lembro de... Você também se lembra de que quando a gente era criança, Manaus tinha um único lugar para atendimento de emergência, que era o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Que era da Universidade Federal. O Estado não tinha nenhum local de referência. Né? Nós não tínhamos... A gente tinha a Santa Casa, que atendia... Beneficente português. E a Beneficente, que atendiam, né, o SUS, mas hospitais públicos nós não tínhamos. E aí começaram a surgir, e num governo só, nós passamos de 1 para 4, né? Eu fico, assim, extremamente honrada que, assim, aonde a gente vai, tem um pedaço da história, né? Sim. Do sangue nosso, né? Da nossa família. Eu fico muito feliz, porque quando você é um gestor público, eu acho que ele não está fazendo nenhum favor. A pessoa foi eleita, está ali cumprindo uma obrigação e servindo realmente, mas, Mônica, de fato, o povo a qual... Mas, infelizmente, em algumas situações hoje não funciona mais. Você concorda comigo que existem muitos políticos bem intencionados? Eu creio que existem 2 tipos de políticos, mas Trícia. poucos com a visão. Então, mas eu acho que eu ainda acredito muito. As pessoas ficam falando, às vezes, a velha política para mudar. Eu não acredito nisso da questão de velha política. Eu não sei, eu até queria entender o que é que as pessoas falam, o que é velha política. Eu acredito que existem 2 tipos de político. O bom político e o mau político. Agora, cabe às pessoas terem consciência, discernimento, analisar currículo, analisar realmente a história e não acreditar só naquelas coisinhas bonitinhas que bota na rede social, que ele faz de conta, e não analisa de fato realmente quem é aquela pessoa, né, que vai me representar. Porque a gente hoje está na época da lacração, né, Mônica? A lacração tá valendo mais do que o histórico, né? A história da pessoa e tudo mais. E se você andar aqui pelo estado do Amazonas, você vê que teve o seu planejamento por trás de um monte de obras que hoje nos servem ao nosso estado, serviu para que o nosso estado pudesse dar uma melhor qualidade de vida, um futuro, estudo, atendimento, ou seja, o que for, para os nossos conterrâneos, né? Porque, assim, existem pessoas que conseguem ter votos, mas existem pessoas que têm votos, mas não têm visão, né? Eu vou pedir um minutinho de intervalo comercial e a gente volta já com mais Mônica Mendes, pré-candidata a vereadora pela cidade de Manaus. Nesse lado empreendedor seu, você há 22 anos empreende numa área pela qual você tem um amor muito grande, nunca usou isso como palanque, que é a causa animal. Fala um pouquinho essa tua paixão pelos animais. Então, eu sempre gostei, né, de cães, gatos, na minha infância. Isso era uma coisa que, inclusive, o meu avô, Armando, me incentivava muito. Às vezes ele vinha do interior, ele trazia sempre alguma coisa para mim, assim, algum bichinho. Então, assim, quando eu abri a minha empresa, né, a Mascote, eu já tinha vários cães, vários gatos, que eu já recolhia, já levava para o veterinário, ajudava, e surgiu uma oportunidade que eu queria abrir um negócio para mim, porque, né, eu sempre fui muito hiperativa. Então, eu peguei e abri um pet shop e comecei a criar animais e ajudo algumas pessoas, inclusive... Sim. Muita gente já recorreu isso, e então, nem por assim, isso você usou isso como propaganda ou como...
Olha, o que tem de pessoas anônimas em Manaus que fazem sua parte, vocês não têm noção. É muito grande. E esses anônimos que eu gosto de ajudar. São pessoas que estão lá no bairro e não têm, às vezes, de vez em quando, muito ajuda financeira e tem amor no coração. De vez em quando vem um aqui, Mônica, que você, assim... Olha, a tua mãe me ajudava com tantos quilos de ração, com a feira de adoção e não sei o quê. São pessoas que nunca usaram isso, né? Para nada a não ser pelo bem dos animais mesmo. Exatamente. São essas pessoas que a gente gosta de dar apoio, de ajudar. E a gente se ajuda mutuamente, até porque são seres vivos que precisam, eles falam com a gente, eles não falam, né, como eles fazem, mas eles falam com a gente pelo olhar. Quem tem um pet sabe como é. Eles falam com a gente pelo olhar. Mônica, qual é a Manaus que você pretende para o nosso futuro? Então, eu acredito muito, como a gente mora aqui, a gente cria nossos filhos aqui. Nós somos amazonenses. Sou amazonense, eu vou dizer que eu amo minha cidade, eu creio que você já deve ter tido oportunidade de ir embora, mas não, eu gosto, a gente né? Assim, eu sou da terra amazonense raiz e eu mesmo. acredito muito e assim, eu sempre penso e é uma coisa que, inclusive na missa, na última missa de um ano, né, de partida do Tio Amazonino, foi algo que eu falei, o padre perguntou se alguém queria falar e foi o que eu disse. Enquanto você tiver vida, a gente continua sonhando. Foi uma lição muito grande que ele deixou, ele lutou até o final. É verdade. Todos sabem que na última eleição ele estava bastante debilitado. Tinha um problema renal, era diabético, mas lutou até o fim porque ele acreditava que ele podia fazer mais. Porque o povo pedia também. Ele acreditava nisso. Então, naquele momento, onde houve aquela eleição suplementar, ele não voltou para Manaus por vontade, ele voltou porque o povo pediu. Então, e ele acreditava que ele ainda podia colaborar. Exatamente isso, pela experiência que nós já tivemos, por todos esses trabalhos que a gente ajudou a construir. E você sempre esteve lá na retaguarda, fazendo com que os trabalhos funcionassem, né? Agora, a tua mãe, enquanto vereadora, ela era muito caprichosa com o cuidado da cidade. Ela era uma pessoa que ela tinha muito carinho pelos detalhes de segurança, de iluminação, de cuidado mesmo da nossa cidade. Então, eu penso muito na questão das mulheres, né? Nós somos mulheres e a gente sempre... O que a gente sente, o que a gente conversa muito hoje, a maior dificuldade é uma mãe querer trabalhar para ajudar na renda e não tem com que deixar os filhos, porque quando nós éramos mais novas, geralmente nós tínhamos um vizinho que ficava. Hoje não tem mais isso, porque cada um... As vizinhas da Luiz Antônia. Exatamente. Hoje as pessoas todos querem sobreviver e querem trabalhar, arranjar alguma coisa para poder ajudar na renda de casa. E vai como? Creche. Não tem. Hoje a gente sabe que creche é uma luta para conseguir, é como se fosse um prêmio. Né? A gente sabe disso. Né? Então, assim, eu gostaria muito de... Né, um sonho ainda, e a gente sabe que não é tão difícil. É questão de gestão, né, e propostas que a gente pode tentar, de alguma forma, lutar por isso, né? Principalmente, como eu disse, são mulheres, porque a gente sente na pele, a gente sabe, a gente conversa e a gente sabe disso. A gente fala mulher não porque nós somos mulheres, mas as mulheres, elas sempre ficam com a responsabilidade dos filhos. Pais podem ir embora, ninguém fala nada, mas a mãe. Pais podem cuidar da vida deles e tá tudo certo, porque ele tá no direito dele. Mas a mãe, ela tem que cuidar da criança. Às vezes, quando a mãe é uma mãe atípica de uma criança especial, ela fica sem oportunidade de gerar renda para sua própria família. A maioria das vezes são mães solo, né? Existe uma dificuldade muito grande de você, mãe solo, conseguir
manter sua família. Muito difícil. Né? Você conseguir dar uma boa educação para os seus filhos, né? Então, eu acho muito importante isso, inclusive ajudar mesmo nessa questão e tem propostas, projetos, colocar em prática essa questão exatamente de incentivar a questão mesmo da qualificação profissional, né, do pequeno empreendedor, porque a gente vê todo mundo hoje, né, se você observar aqui em Manaus, a pessoa apertou, coloca uma banquinha ali na porta e vira point, né? Uma coisa comum na nossa cidade, mas isso também requer a questão da qualificação para você ter... Não, e tudo isso requer preparo, formação, Sim. né? Com a qualidade, com a questão da durabilidade, da questão da vigilância sanitária, é uma série de coisas que sem preparo, sem formação não dá. Não é simplesmente abrir uma banca e não se reciclar com relação àquilo lá. Você não pode estar manuseando alimentos sem conhecer. As pessoas estão precisando sobre segurança alimentar, né? As pessoas estão precisando de um olhar, de uma atenção, de um carinho e voltar a acreditar. Eu acho que as pessoas estão muito sem amor, sem atenção. E eu acredito muito que em tentar resgatar isso. O centro da cidade, Mônica, ele era o maior polo gerador de emprego e renda para as pessoas. Só que hoje o centro da cidade, ele não está mais sendo convidativo a receber investimentos, e isso faz com que um número muito grande de empregos que lá existiam fossem fechados. Você teria algum projeto para resgatar esse lugar de ser um polo gerador de renda? Olha, eu creio que a primeira coisa que tem que ser tratada no centro é o resgate das pessoas que estão ali. Sim. Existem programas, inclusive federal, falta projeto de resgate dos adultos de rua. Não Sim. só adultos de rua. Sim. Se você andar em Manaus, ficou uma cena comum, as sinaleiras, famílias, principalmente com crianças no colo, no sol escaldante da nossa terra, do meio-dia, de 1 hora, pedindo nos sinais. E tem outra Muito triste. E tem outra coisa que eu acho que você, como assistente social e como defensora dessa causa animal, verifica sempre a necessidade de criação de abrigos que acolham não só a pessoa, mas também o seu animal. Porque o que acontece é que muitas pessoas em situação de rua não aceitam ser abrigados porque não tem um lugar para levar o seu animal. Exatamente, em São Paulo, inclusive, tem abrigos lá, não sei se você eu já cheguei a visitar, então, onde os moradores, os adultos de rua, né, eles podem levar os seus pets junto, porque que eles têm animais? Que é uma forma... É o companheiro dele, enquanto ele dorme, ele está ali tomando conta. Ele está velando o sono dele. E é alguém, né, que está do lado dele, só dando amor, sem cobrar nada em troca, né? Exato, é muito interessante. Mônica, a gente está, infelizmente, chegando ao final. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Tá, eu quero agradecer o espaço. O espaço está sempre aberto para você. Muito obrigada, assim, aliás, fico muito feliz. Lamento que a entrevista tenha voado assim. É porque, primeiro, assim, nós somos mulheres. O pessoal diz que mulher conversa muito, mas não é não. É porque é muito assunto. Assim, a gente sonha, né? Então, a gente acredita. Isso que é importante. E com a experiência que nós temos, eu acho que juntos a gente pode fazer muita coisa. É só acreditar. Né? E as pessoas, eu sempre coloco, a política, ela está em qualquer situação. A política está no transporte, no ônibus que você pega, a política está na rua, na calçada que você anda, a política está em qualquer lugar que você vá, está na segurança, a política está... Então, as pessoas dizem, eu não quero saber de política. A política está na vida, gente. Mas a política está na vida, então cabe a nós, né, escolhermos certo, analisar, avaliar. Né? Tem uma eleição aí que vai se aproximar, eu sou hoje pré-candidata, isso daí só pode ser definido após as convenções,
mas a gente começa a preparar um caminho e ver no que vai, se realmente o nome vai ser validado. E com certeza vai, e você vai voltar e vamos aqui aguardar a volta dela, já oficialmente como candidata a vereadora. Obrigada. E com certeza vereadora eleita do nosso município. Obrigada pela audiência. Obrigada.